E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise técnica. Hoje, a gente vai mergulhar em um cruzamento muito fascinante. Como unir patrimônio industrial, preservação ecológica e um turismo de negócios de altíssima capacidade. Tudo isso lá na histórica Juiz de Fora. É um baita estudo de caso sobre como um destino consegue equilibrar, de um lado, aquela infraestrutura super moderna e, de outro, uma herança cultural riquíssima. Então, sem mais delongas, vamos lá entender como essa engrenagem funciona. Só para a gente alinhar o nosso foco aqui, o motor dessa nossa análise é o segmento mais, ou seja, aquele turismo focado em reuniões, incentivos, conferências e exposições. Essa é, de longe, a estratégia central de negócios da região que a gente está analisando. E convenhamos, é um setor que não permite amadorismo, né? Exige uma precisão logística absurda para conseguir abrigar grupos gigantescos com propósitos corporativos. O nosso roteiro hoje vai direto ao ponto, dividido em 4 partes. Primeiro, vamos falar da Manchester Mineira. Depois, desdobramos o modelo Green Hill. Em terceiro, damos um pulo na cultura e na natureza locais. E para fechar com chave de ouro, roteiros e aqueles segredinhos regionais que a gente adora. Parte 1. A Manchester Mineira e o seu contexto histórico. Para entender a vocação de Juiz de Fora, a gente precisa olhar para o passado pioneiro dela. A cidade tem marcos históricos fortíssimos. Por exemplo, em 1861, ninguém menos que Dom Pedro II visitou o local que hoje é o famoso Mirante do Morro do Imperador. Dando um salto para 1889, a gente esbarra em um verdadeiro troféu da arqueologia industrial, a usina de Marmelo Zero, que foi simplesmente a primeira usina hidrelétrica da América do Sul. Isso é gigante! E logo depois, em 1915, tivemos o nascimento do Museu Mariano Procópio, o primeiro museu do estado. Mas não é só a indústria que moldou a cidade, não. A logística sempre correu nas veias da região. O caminho novo da Estrada Real era, basicamente, a principal rodovia da época para escoar o ouro até o Rio de Janeiro. É super curioso pensar que o bairro Salvaterra, que é um dos grandes focos da nossa análise operacional de hoje, tem uma conexão profunda com essas mesmíssimas rotas logísticas usadas pelos antigos tropeiros séculos atrás. E isso nos leva à parte 2, o modelo Green Hill, com foco na estrutura e hospitalidade. O que torna essa operação um verdadeiro caso de estudo é o contraste estratégico do Hotel Green Hill. Pensem comigo. Estrategicamente posicionado na entrada da rodovia BR-040, de um lado ele funciona como uma máquina potente de eventos e convenções, suportando alta capacidade em um ritmo corporativo acelerado. Mas do outro lado é puro lazer e silêncio. Como eles fazem isso? Com uma arquitetura totalmente horizontalizada e espantosos 70 mil metros quadrados de pura área verde. Eles conseguem isolar a agitação dos grandes eventos da paz de quem está lá com a família. É literalmente como ter um hotel de campo escondido dentro de uma mega infraestrutura urbana. E como eles sustentam essa operação dupla no dia a dia? Bom, o número mágico da hospedagem é 90. Eles mantêm uma base de 90 quartos desenhados estrategicamente. A gente está falando de um mix que vai desde o formato tradicional até chalés bem mais isolados, criados para oferecer o máximo de conforto possível e atender a públicos completamente diferentes ao mesmo tempo. Agora, para sustentar aquele braço corporativo pesado que a gente comentou, o número-chave é 7. São 7 espaços distintos dedicados de forma integral a eventos e convenções. É exatamente essa infraestrutura robusta que transforma o local em um motor econômico fortíssimo, girando o turismo de negócios da região sem parar. Certo, mas qual é o grande truque para atrair as famílias e hóspedes de lazer bem no meio de conferências gigantescas? É aplicar perfeitamente o conceito de campo dentro da cidade. Eles entregam piscinas aquecidas, salão de jogos, quadras de areia, campus society, área kids com recreadores e um baita espaço zen com ofurô, sauna e hidromassagem. Ou seja, garantem o relaxamento total sem que o hóspede precise colocar os pés fora do perímetro da cidade. Só que, vamos ser sinceros, nenhuma engenharia de espaços funciona sem o toque humano, né? E o grande trunfo aqui atende pelo nome de a alma mineira. Os dados operacionais ganham vida e calor por causa da dedicação da equipe de longo prazo. A gente vê profissionais como a gerente comercial Maria Clara, com 15 anos de casa, e o gerente de hospedagem João Marcos, com 14 anos. É essa continuidade, essa vivência que humaniza a operação e entrega aquela hospitalidade autêntica que o viajante tanto procura. Avançando para a parte 3, cultura e natureza local. Vamos conferir os atrativos no entorno. Quando a gente pensa no City Tour panorâmico pela cidade, as paradas essenciais são uma aula de como mesclar sustentabilidade e história. O roteiro geralmente começa pelo Parque da Lajinha, que é um oásis verde de preservação ambiental coladinho na área hoteleira.
Indo mais para o centro, caminhar pela rua Halfeld é se deparar com edifícios magníficos de arquitetura Art Deco, e tudo isso culmina no Cine Teatro Central. É um patrimônio de tirar o fôlego, famoso não só pela beleza, mas por uma acústica de altíssimo nível internacional. E, finalmente, chegamos à parte 4, roteiros e dicas regionais. As extensões de viagem e aqueles segredos de bastidores do setor. Falando de logística e expansão de roteiros, Juiz de Fora é um verdadeiro hub estratégico. Olha só como fica fácil esticar a viagem. Ibitipoca está a menos de 80 quilômetros de distância, uma esticadinha de umas 2 horas até grutas e cachoeiras incríveis. Já cidades coloniais fortíssimas como Tiradentes e Ouro Preto ficam a uns 150 quilômetros, o que rende perfeitamente uma viagem de dia inteiro. E aqui pertinho também tem Santos Dumont, ideal para visitar o famoso Museu de Cabangu e mergulhar na história da aviação. Mas atenção, tem uma dica de ouro de logística aqui. O acesso às belezas de Ibitipoca não é tão simples assim. É estritamente recomendado, na verdade essencial, usar vans ou micro-ônibus e sempre em coordenação com o pessoal local que conhece os limites daquelas estradas rurais. Se não planejar isso direitinho, você corre o risco de arruinar completamente o cronograma de passeio do grupo. Fica o aviso. E para os roteiros de final de semana, a inteligência na montagem faz toda a diferença. Quer um exemplo prático? O tour cervejeiro ideal da região é estruturado para sair no sábado à tarde, visitando no máximo e propositalmente apenas 3 cervejarias locais. Por que tão poucas? Para manter um ritmo tranquilo, garantindo que todo mundo possa absorver o conhecimento dos processos de fabricação e aproveitar as degustações sem aquela correria maluca de excursões lotadas. A gente também tem que colocar a gastronomia na balança, porque ela tem um peso enorme na região. O município vizinho de Belmiro Braga é uma adição perfeita para os pacotes turísticos. Lá, dá para organizar visitas super imersivas em fazendas da região, ver a mágica da fabricação artesanal do queijo acontecendo bem na sua frente e, claro, fechar com degustações de primeira. É o turismo de experiência na sua forma mais autêntica. Agora, entrando um pouquinho naqueles segredos práticos que só quem é do setor compartilha no boca a boca. Ao longo das visitas técnicas, ouvimos alertas bem curiosos sobre outras praças. Sobre Macaé, por exemplo, o consenso é que a cidade tem uma rede hoteleira espetacular, de extrema qualidade, mas os guias experientes sempre fazem questão de alinhar a expectativa dos clientes. As águas das praias por lá são geladas, muito geladas mesmo, independente da época do ano. É bom avisar para não ter surpresa, né? E as dicas quentes continuam circulando pela rede. Se o plano for esticar a rota até o estado do Rio, mais especificamente em Petrópolis, a regra é clara. Sempre priorize contratar guias que sejam vinculados à associação oficial local. É o que garante um padrão rigoroso e informações históricas de excelência. Ah, e outro toque super valioso que pegamos é colocar no radar o novíssimo Museu de Vassouras. A galera tem falado que é a mais nova joia imperdível nessa rota turística. O que nos traz, enfim, é uma provocação super importante para fechar o nosso papo. Como é que outros grandes polos industriais históricos pelo país podem aprender com esse mesmíssimo modelo de integração? Juiz de Fora prova por A mais B que é totalmente viável colocar enormes áreas verdes, lazer impecável e eventos corporativos gigantescos no mesmo espaço sem nunca esquecer da preservação cultural. É uma aula brilhante de gestão de destinos. E aí, como a gente pode aplicar essa exata inteligência estrutural para desenvolver e alavancar as nossas próximas rotas pelo Brasil? Fica aí essa excelente reflexão para todos nós. Até a próxima!